Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos principais princípios do treinamento de corrida, o princípio da individualidade. É um dos principais princípios e eu vou explicar tudo sobre ele, mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações no sininho, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vão ver que o vídeo vai ser fantástico. Vamos lá! O princípio da individualidade o que nos diz é que cada corredor é único e, portanto, perante um plano de treinamentos, cada corredor vai reagir de uma maneira diferente, vai ter uma evolução diferente. E, portanto, existem fatores como fatores genéticos, do histórico da pessoa, se pratica o desporto ou não pratica o desporto, se teve lesões, se tem algum problema genético, algum problema de saúde, ou pode ter até alguma genética que lhe permite ter uma maior evolução na corrida ou no desporto, ou ter uma maior dificuldade em evoluir no desporto e, portanto, cada corredor é único e, portanto, tem que ser tratado de uma maneira diferente. Não podemos usar o mesmo plano de treinos para todos os corredores porque a evolução não vai ser exatamente a mesma. Então, e porquê é que o princípio da individualidade é importante? É importante porque se nós pretendemos maximizar a capacidade de um atleta evoluir mais na corrida, então nós temos que fazer um plano que seja adequado para esse atleta e que tenha em conta as suas condicionantes. Um plano de treinos que seja adequado ou perfeito para um corredor pode ser completamente inadequado ou até prejudicial para o outro. Portanto, devemos ter esse cuidado quando nós estamos a fazer um plano de treinos para algum corredor. Então, se nós pretendemos fazer um plano de treinos para um corredor, o que é que nós devemos fazer tendo em conta este princípio da individualidade? Nós devemos conhecer profundamente o corredor, devemos saber qual é que é o seu histórico, quais é que são os seus objetivos, porque se o objetivo for bater um recorde pessoal ou ter performance é uma coisa, se o objetivo é emagrecer é outra coisa, se o objetivo é ter uma vida mais saudável é outra coisa também. E portanto nós devemos ter em atenção os objetivos, devemos ter informação de qual é que é o histórico de lesões do corredor, qual é o estado de saúde desse corredor, qual é a condição física atual desse atleta, porque imaginemos que nós vamos fazer um plano de treinos em que vamos fazer treinos de tiros e treinos ritmados, treinos muito pesados e muito complicados, e não sabemos que o corredor tem problemas cardíacos e não pode fazer esse tipo de exercícios, ou que tem problemas musculares ou problemas de alguma articulação, alguma lesão no joelho ou alguma lesão em alguma parte do corpo que o impede de fazer algum tipo de treinos que nós o estejamos a mandar fazer. E portanto, nós quando fazemos o plano de treinos devemos saber tudo sobre o atleta. Então, eu estou quase a passar a mensagem que somos nós, treinadores, que estamos a fazer o plano de treinos de outra pessoa. No entanto, isto também se aplica se nós estamos a fazer o nosso plano de treinos. Nós podemos ter um amigo, perguntamos, olha, qual é o plano de treinos que tu tens? E nós tentarmos fazer exatamente o mesmo plano de treinos para nós, daquilo que o nosso amigo está a fazer. No entanto, isso, por este princípio da individualidade, pode dar mau resultado. Portanto, nós devemos ajustar esses planos de treinos, quer seja um plano que nós vamos ver à internet, quer seja um plano que nos é dado por um amigo, ou um plano que nós estamos a tentar fazer, nós devemos fazer esse plano que seja adequado para todas aquelas condicionantes que eu falei há pouco, nós sabemos qual é o histórico, qual é o objetivo, qual é que é a condição física, quais são as lesões, quais é que são as debilidades desse atleta. Nós devemos fazer também para nós próprios se estivermos a fazer o nosso próprio plano de treinos e devemos adaptar os treinos, os planos, em função também das nossas necessidades. Imaginemos que nós temos um problema no joelho, então se calhar devemos fazer um reforço da componente muscular, de fazer reforço muscular para fazer face a esse problema que nós temos.
E portanto nós devemos adaptar o plano de treinos também em função das nossas necessidades e isso é extremamente importante. Sem isso nós não conseguimos evoluir e chegamos a um ponto em que nós vamos ficar parados e não conseguimos evoluir mais. E portanto estes planos de treinos devem ser adaptados periodicamente e ajustados também ao feedback que nós vamos tendo. Nós fazemos alguns treinos e começamos a pensar, isto são muito complicados, não estou a conseguir evoluir, estou a ficar muito fatigado, então vamos ajustar o treino, porque nós pensamos que muitas vezes vamos ter uma determinada evolução e então não conseguimos evoluir tanto como estávamos a pensar, ou o contrário, nós começarmos a evoluir muito mais do que aquilo que nós estávamos a pensar e portanto nós temos que adaptar todo o plano em função de como nós estivermos a evoluir. Portanto é importante nós termos, por exemplo, um diário de treinos onde registamos os treinos e sabemos como estamos a evoluir, ou então através de aplicativos, os próprios aplicativos dos relógios também dá para ter uma noção de como estamos a evoluir e cada vez os aplicativos são mais sofisticados e nos dão mais métricas que nos permitem avaliar como estamos a evoluir com o treino. Portanto, nós devemos ir fazendo este ajustamento porque aquele plano que nós tínhamos de início pode não ser o adequado passado um mês ou passado 2. E, portanto, imaginemos que nós estamos a preparar-nos para uma maratona para daqui a 3 meses ou daqui a 4 meses. Ou uma meia maratona, não interessa, seja o que tipo de prova for. E nós fazemos um plano, não devemos fazer logo o plano para todo o período. Pronto, devemos ter uma ideia mais ou menos sistematizada do que vamos fazer, o tipo de agendamento e tipo de fases que nós vamos fazer. No entanto, a nível dos treinos práticos, nós devemos ir ajustando ao longo do percurso, porque nós vamos evoluindo de uma forma diferente, até porque podemos ter alguma lesão entretanto, podemos ter algum problema pessoal que nos impede de treinar, ou então até podemos começar a treinar mais tempo porque nos aconteceu qualquer coisa que nos permite treinar mais e portanto nós devemos ir adaptando e ajustando os nossos treinos, não em função de como os nossos amigos estão a evoluir, mas como nós estamos a evoluir. Um exemplo de como decorre este princípio da individualidade é, por exemplo, se nós formos um corredor completamente iniciante, nós temos que fazer treinos em que intercalamos corrida com caminhada. Se nós formos um corredor já super avançado, então aí já vamos fazer treinos de tiros, treinos ritmados, vamos treinar 4, 5, 6 vezes por semana, vamos ter até treinos bidiários e, portanto, cada indivíduo, cada pessoa vai ter um plano diferente em função da sua evolução e em função da sua performance, em função também do seu nível atual de condição física. Agora vou falar-vos de 3 dicas que são extremamente importantes para conseguirem evoluir na corrida, tendo por base este princípio da individualidade. A primeira dica é serem pacientes. A evolução não vai ocorrer de um dia para o outro e, portanto, temos que ser pacientes, temos que dar ao corpo tempo para evoluir, para se adaptar ao treino e, portanto, é extremamente importante nós não saltarmos aquelas fases que são importantes. Nós devemos ser muito pacientes para que a evolução seja mais natural, com menor probabilidade de lesões. A segunda dica é nós ouvirmos o nosso corpo. É muito importante nós verificarmos como estamos a sentir, se estamos a ficar muito fatigados, estamos a ficar muito cansados, porque isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos relógios, temos um monte de indicadores que nos saem depois do relógio e do telemóvel, mas é muito importante nós sentirmos aquilo que como estamos a correr, como estamos a sentir, como estamos a evoluir, cada vez mais ouvir o nosso corpo e não depender totalmente destes instrumentos que são ferramentas ótimas para nos ajudar. No entanto, nós
se nós não sentirmos o corpo como ele está a reagir ao treino, não vamos conseguir depois ter uma melhor performance. Por fim, seja flexível. É extremamente importante ser flexível. Como eu disse há pouco, nós temos que ir ajustando tudo ao longo do tempo, porque nós vamos evoluindo, ou temos às vezes condicionantes na nossa vida pessoal que nos fazem evoluir mais ou menos do que aquilo que nós estávamos à espera. Portanto, nós temos que adaptar tudo e irmos ajustando também os nossos treinos. Pronto, e era isto que eu vos queria dizer hoje, era explicar este princípio basilar do treinamento, que é o princípio da individualidade. Cada um de nós é único e nós devemos treinar para nos batermos a nós próprios e conseguirmos nós evoluirmos, não por comparação com outros, mas nós sermos cada vez melhores e todos os dias sermos um pouco melhor do que éramos ontem. Isso é extremamente importante. Agora chegou aquele momento importantíssimo que é subscreverem o canal aqui em baixo, ativarem as notificações, deixarem o vosso joinha e partilhar para todos os vossos amigos, porque é muito importante partilhar com os vossos amigos. Até à próxima e bons treinos.